Você conectado em flashscore.com.br, seja muito bem-vindo a um pré-jogo pesado, um pré-jogo internacional de um favorito ao título da Libertadores. Está pelo nosso canal no YouTube? Opa, seja bem-vindo, deixa seu like, comenta, compartilha o nosso conteúdo e se é novo, se inscreve, a casa é sua. Como retribuição a todos esses pedidos que eu fiz, está aqui, ó, QR Code na sua tela, é o nosso aplicativo de graça para você, escaneia. E olha, tenha muita informação na palma da sua mão. Eduardo Gerac, Flamengo e Estudiantes, estarei no Maracanã contando esse jogo aqui na Flash Score. O Flamengo precisa fazer o dever de casa. Por que o Flamengo começa jogando em casa? Porque ele não fez uma boa campanha na fase de grupos. Então ele sempre vai decidir até a semifinal, se ele classificar, fora de casa. O Estudiantes vem de uma derrota, né? Perdeu por 2-1 em casa para o River Plate pelo Campeonato Argentino, ocupa a 7ª posição do Grupo A e o Flamengo usa a hashtag segue o líder no Campeonato Brasileiro, quebrou uma escrita lá no Alfredo Jaconi, 28 anos sem vencer o Juventude, venceu por 2-0. É muito favorito ou é apenas favorito o Flamengo para esse jogo? Ou você enxerga também um equilíbrio? Fique à vontade, Edu, tudo bem? Olá, Fábio, abraço a você, a todas e a todos. Não, eu acho que o Flamengo é muito favorito. É claro que o Estudiantes é um time encardido, vamos dizer assim, né? Sempre dá muito trabalho para os adversários, principalmente de fora da Argentina, que vão jogar lá contra ele. Eu acho o Flamengo realmente bem favorito nesse duelo aí contra o Estudiantes. Mas, contudo, entretanto, todavia, tem uma pegadinha, isso que é exatamente esse ponto que você já levantou, Fábio. O Flamengo vai fazer a primeira partida em casa. Então, realmente não pode deixar para resolver as coisas no segundo jogo, né? A gente pode pegar retrospectos recentes no Mengão da Libertadores, por exemplo, na Libertadores de 2023, né, onde o Flamengo, por exemplo, tropeçou para o Olímpia, né? Perdeu lá no segundo jogo por 3-1 e acabou ficando de fora. Havia vencido o primeiro jogo no Maracanã só por 1-0, né, podemos dizer assim. E aí, quando foi lá para o Defensores del Chaco, que também é um estádio bastante complicado de jogar, o Olímpia, na base da pressão, né, da base da vontade, porque o Olímpia era um time inferior ao Flamengo naquela oportunidade, o Olímpia conseguiu ficar com a vaga e despachar o Flamengo. Então, assim, para mim, o ponto de atenção é isso: tem que entrar, já fazer um jogo perfeito aqui no Maracanã. Precisa vencer o jogo, claro, para daí ir de uma forma um pouco mais confortável lá para a Argentina. Edu, uma questão que chama muito a atenção é a fase de um cara chamado Arrascaeta. Para mim, ele vive a melhor fase dele com a camisa do Flamengo. Isso passa muito pela preparação que ele fez na pré-temporada, com a fisiologia, com a parte fisioterápica, a preparação física. Ele está na fase artilheiro do Flamengo, ele é o cara que comanda a artilharia do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Aliás, o Flamengo tem inclusive o melhor ataque, né, com 47 gols marcados. E o Arrascaeta fez 13. Ele está a 2 do Caio Jorge, que é o artilheiro da competição. O Pedro, que é o camisa 9, tem 10. Então o Arrascaeta, e fez gol no último domingo e tal, ele vive uma fase espetacular. É o ponto de desequilíbrio do Flamengo, a seu favor, obviamente, ter o Arrascaeta em campo nessa quinta-feira no Maracanã. A gente observa até, temos uma arte aí para mostrar do Arrascaeta, né? O mapa de calor dele. Você entende que esse é o cara que está pisando na área, como a gente olha aí no mapa? Não, sem dúvida, assim, o Flamengo está muito organizado, né? O Felipe Luiz, no meu modo de ver, entende demais de futebol. Ele está com o elenco na mão. Então, primeiro, o Flamengo é um time muito organizado. E aí, claro, está sobressaindo aí as características técnicas do Arrascaeta. Ele que já é um excelente jogador, e como tem um esquema muito bem azeitado, né? Ele está surgindo e está surgindo realmente de uma forma até surpreendente, né? Se a gente comparar com as últimas temporadas. Mas é isso, você disse muito bem, fisicamente ele se preparou, né, para estar nesse auge, vamos dizer assim. E claro, e aí com o time todo muito bem postado ali do meio para frente, o Arrascaeta, vamos dizer assim, flutuando ali, né, perto da grande área, tá dando realmente muito resultado. Porque é isso, se a gente perceber, ele vem jogando num espaço, não vou dizer reduzido, que é um pouco de exagero, mas num espaço muito bem definido do campo, né? E aí, claro, o futebol dele tá aparecendo demais.
E aí tem uma outra questão também, que amarrando com o que a gente falou no começo, né, que o Flamengo não pode bobear jogando no Maracanã contra o Estudiantes de La Plata. E aí temos aí na tela, né, o mapa de chutes no gol. A foto é do Arrascaeta, mas esse mapa é do time todo, né? Exatamente contra o Juventude, agora no último final de semana, né? O Flamengo que venceu o Juventude por 2-0, 2 gols de cruzamentos. Né? Não foram jogadas, vamos dizer assim, construídas, né? O Flamengo não entrou com a bola na grande área adversária. E aí que é a questão. Você vê, o Flamengo produziu bastante até contra o Juventude, né? A gente tem na tela ali as 2 bolinhas em vermelho, são os 2 gols do Flamengo, e as 2 bolinhas brancas são os 2 chutes no alvo do Flamengo. Agora, fora isso, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bolinhas cinzas que foram chutes para fora. Então é isso, o Flamengo não jogou bem contra o Juventude, mas claro, acabou vencendo por 2-0. E não jogou bem assim, ele produziu, mas ele não teve eficiência no ataque. E de vez em quando tem acontecido isso com o time do Flamengo, por incrível que pareça. Então esse para mim é um ponto de atenção que o time do Flamengo, claro, o Felipe Luiz, devem ficar atentos nessa partida contra o Estudiantes, porque não há dúvida, né, que o Estudiantes vem para cá para levar um empate para a Argentina. Ele vai se fechar, vai jogar ali. O Estudiantes tem o goleiro Muslera, né, que tudo bem, já está no fim de carreira, o uruguaio, mas o Muslera tem 3 Copas do Mundo nas costas, né? Ou seja, ele sabe organizar uma defesa, além de ser ainda tecnicamente ser muito bom. Então tem essa pegadinha aí que o Flamengo precisa estar atento, claro, para escapar dela o quanto antes, né? Mas é muito recurso que tem o Flamengo, né, Edu? A gente fala do Arrascaeta e tem o Pedro, tem o Saúl, tem Jorginho, tem o próprio De La Cruz no banco, tem Bruno Henrique, tem Michael quando é escalado, tem Everton Cebolinha, amigo, é muito recurso, tem Luiz Araújo, é impressionante a facilidade que o Felipe Luiz tem até para modificar o esquema tático do Flamengo. Agora, do lado argentino, o técnico fez um alerta aí, a gente tem uma arte para mostrar do treinador do Estudiantes, o Eduardo Domingues, hein, Edu? Eu pensei uma das frases do Eduardo aí, né, nessa coletiva pré-jogo, né? E assim, ele realmente jogou a responsabilidade no colo do Flamengo, né? E a frase dele é essa: se ajustarmos essas situações diante de um grande rival, que tem muita hierarquia em suas linhas, temos que buscar ser certeiro no ataque, mas sem se desesperar, sem enlouquecer. Ou seja, ele já está dando a letra, né? Ele vai jogar de forma muito fechada, principalmente no Maracanã, né? Vai se organizar o máximo possível ali na defesa. É estratégia. Exatamente. E aí, quem sabe, uma bola, né? Claro, o empate já vai estar bom, mas vai que acha uma bola e ganha por 1-0 no Maracanã, e pro Estudiantes será, claro, será lindo, né? O Central Córdoba não fez isso? Por que não? Na fase de grupos, e foi o resultado que custou o Flamengo sair em segundo no seu grupo, inclusive, né? Exatamente. A gente lembra também, né? Teve aquela Libertadores de 2020, nas oitavas de final, que o Flamengo caiu para o Racing, né? Ele empatou o primeiro jogo. Né? E defendeu o título, inclusive. Exatamente. Empatou o jogo no Maracanã, empatou na Argentina e acabou. Não, ao contrário, né? Havia empatado o primeiro jogo na Argentina, 1-1, aí se enrolou no Maracanã, empatou também por 1-1 e perdeu nos pênaltis, né? Pro Racing naquela ocasião em 2020. Vai ser um grande jogo. Eu estarei no Maracanã, quinta-feira, 21h30. Um duelo que é sempre interessante. Brasileiros contra argentinos. Por mais que a gente fale assim, o time é brasileiro, mas está cheio de estrangeiro, o Flamengo. Tem uruguaio, tem equatoriano, tem o Gonçalo Plata, esqueci até do Plata, por exemplo. E ainda tem o Pulgar que está se recuperando, que é chileno, enfim. Então, a América do Sul representada no Flamengo vai ser um grande jogo no Maraca, Edu. Veias abertas da América Latina. Não, e só pro torcedor do Flamengo também não me xingar, eu falei só das últimas 5, né? Libertadores, eu falei só das 2 em que o Flamengo ficou pelo caminho. Nas outras 3 ele chegou na final, né? É claro que não venceu as 3 finais, mas nas outras 3 ele chegou na final, né? Só perdeu para o Palmeiras, né? Ele ganhou do Atlético Paranaense em 2022 e lá em 2019 havia vencido do River Plate, né? Jogando lá em Lima. O Flamengo realmente vive uma fase espetacular, uma lua de mel com a Libertadores. Eduardo Gerac, um grande abraço e até a próxima, amigo.
Valeu, Fábio. Abração para você, viu? Valeu, muito obrigado a você pelo carinho, pela sua audiência. Estava conectado pelo YouTube, deixou seu like, comentou, compartilhou, se inscreveu no canal. Muito obrigado. E olha, QR Code pinta sempre aqui no cantinho na tela para você escanear. Exatamente, é muita informação na palma da sua mão. É o nosso aplicativo Flash Score. Leia o jogo como ninguém.